Dr. Rodrigo e Evelyn Rosendo. Dr. Rodrigo, existe um prazo, quanto tempo que essa certidão de regularidade previdenciária pode ou não cair? Olha, César, essa certidão ela é fruto de um decreto que foi publicado dia 11 de abril de 2001, tá certo? Havia uma previsão em uma lei federal, em duas na verdade, a 9717 de 98 e a 10887 de 2004. Porém, além de portarias e outros atos infralegais que não vale a pena a gente aqui esmiuçar. Então ela sempre existiu, pelo menos aqui para o município de Mossoró, porque ela é anterior à instituição do Previ. Sim. O Previ foi instituído em dezembro de 2011. Então o que acontece? Essa CRP, ou Certificado de Regularidade Previdenciária, é um documento que o Ministério... a gente tem que fazer a ressalva, que já foi só o Ministério da Previdência, depois passou o Ministério da Economia, hoje é o Ministério da Previdência e Trabalho. Não importa qual ministério, sempre há uma secretaria especial de Previdência, de regime próprio. Essa secretaria especial, ela administra a emissão dessa CRP. Para tanto, existe uma série de critérios a serem preenchidos, são mais de 30 critérios. Pois muito bem, o município de Mossoró, dentre esses critérios está repasse, adequação de alíquota e agora, por último, com a emenda constitucional federal número 103 de 2019, está a adequação da legislação municipal aos ditames desta emenda, da emenda 103 de 2019. Então, foi estipulado isso, que para ter a CRP emitida, o município precisaria adequar a legislação à emenda. Pronto. E qual a consequência de não ter esta CRP, de não ter esta CRP emitida para Mossoró? Aí eu vou pontuar aqui, é a suspensão das transferências voluntárias de recursos da União, o impedimento para celebrar acordos, contratos, convenções ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções gerais de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União. Por exemplo, empréstimo, Caixa Econômica. Finisa, por exemplo. Finisa. Certo? Suspensão, terceiro, suspensão de empréstimo e financiamentos por instituições financeiras federais, ou seja, um financiamento ou um empréstimo que já está contratado restará suspenso se ainda não tiver sido remetido. Certo? O que acontece? Até a emenda 103, como eu já disse, Mossoró já instituiu o seu regime próprio com a CRP vigorando. Certo. Porém, como eu já pus aqui, essa CRP ela foi delineada por um decreto. E a consequência dela, da não emissão da CRP, é prejudicial a estados e municípios em relação à União. Então, o que é que se entende? Que um decreto, ou seja, um ato infralegal, não poderia prejudicar estados e municípios perante a União. Isso deveria vir, no mínimo, em lei, E sendo uma questão de pacto federativo, ou seja, um pacto de atribuições e funções entre União, Estado, Distrito Federal e município, deveria, por conseguinte, estar na Constituição Federal. E não estava. Eu digo não estava por quê? Porque agora, com a emenda 103, ela passou a vigorar. Foi alterado, o texto constitucional passou a vigorar. Mas vamos voltar mais um pouquinho. Pelo fato dela não constar da Constituição Federal, nem em lei, ela ter sido regulamentada por decreto e massivamente por atos infralegais, os municípios que estavam com alguma irregularidade dentro desses 30 pontos conseguiam claramente ingressar em juízo e requerer essa CRP
via medida judicial, né? Tutela provisória, etc. Dito isso, como os repasses ao Prevent Mossoró, os atrasos nos repasses ao Prevent Mossoró começou muito cedo, já em 2016, Mossoró já não tinha a CRP administrativa, 2016, e precisou ingressar em juízo para a emissão da CRP via decisão judicial. Então pense que o argumento era um decreto não pode prejudicar estados e municípios ou não pode quebrar, ofender o pacto federativo desta forma. Aí o que foi carreado pela emenda 103. A emenda 103 alterou o artigo 167, inciso 13 da Constituição, fazendo inserir no texto constitucional a seguinte determinação. O caput do 167, do 167. São vedados, 2 pontos, aí no 13, a transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções da União e a concessão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios na hipótese de descumprimento de regras gerais de organização e funcionamento do regime próprio de previdência. Então, o que é que se quer dizer com isso? Ainda hoje o Mossoró tem, de fato, uma CRP judicializada, ainda em 2016. Mas o argumento jurídico foi fulminado com essa vedação. Nova vedação carregada pelo artigo 167. Pode cair a qualquer momento. Pode cair a qualquer momento. E se cair e a gente não fizer essas adequações, a consequência será o trancamento desses recursos. Pelo que você está me falando aí, você vai trancar o FINISA, vai suspender os contratos, sim, vai evitar, por exemplo, transferência de recursos de emendas diretas e indiretas, todas elas. Exato. Pelo menos aquele texto está muito claro, está claro. Essa colocação aí. Um caos total. Exatamente. Para um município como o Mossoró, a gente vai inviabilizar tudo e qualquer ação governamental que não seja a mínima. Né? A gente vai limitar o governo ao mínimo do mínimo do mínimo, que talvez ele não consiga nem pagar a folha. Porque a gente sabe muito bem que o pacto federativo no Brasil hoje precisa ser revisto. Claro, 59 a 41 é incabível, né? Pois é. E aí o que acontece? Os recursos estão concentrados na União. Eles não são bem divididos entre União, Estados e municípios. Isso é feito numa lógica de fazer com que prefeitos e governadores, de alguma certa forma, eles fiquem vinculados à União. Bom, independentemente do tipo de juízo que a gente possa fazer em relação a isso, o fato é que o município viver com renda própria hoje, no cenário atual brasileiro, é muito complicado. Então, assim, uma vez que cortar essa CRP, com certeza Mossoró será maciçamente prejudicado. Então, o município vem trabalhando, a Previ e o município em conjunto, para que consigamos preencher todos os requisitos necessários à emissão dessa CRP administrativamente, de modo administrativo, antes mesmo que a gente veja essa CRP ser cortada no âmbito judicial. Doutor, para me fechar essa questão aqui, a gente poder fazer um vídeo entrevista normal, rapaz, eu vi a proposta que foi enviada lá para a Câmara Municipal. Eu creio que você elaborou ela, né? Eu ajudei, participei, sim, como técnico a gente participa, né? Eu, enquanto leigo, não vi outro caminho diferente daquilo que está lá. Certo. Você, enquanto professor, existe outro caminho além daquilo ali? Há algo que se discutir, professor? Olha, todas as reformas da Previdência que foram encetadas no Brasil nos últimos tempos, aí eu destaco 98, Fernando Henrique, salvo engano,
Depois a gente teve 2003, 2005 com o governo Lula, a gente teve a emenda 70, a gente teve várias. Nem precisa pontuar, todo mundo tem na memória essas reformas, né? Desde Fernando Henrique que nós reformamos. Nem todas essas reformas elas se deu a nível nacional, ou seja, o que ficou decidido na reforma e o que ficou definido em lei, né? Na lei da reforma ele valia para todos, regime geral de previdência capitaneado pelo INSS e regimes próprios de forma uniforme, inclusive porque existe uma lógica de unidade federativa previdenciária, ou seja, se Mossoró tem regime próprio e vamos supor que a Sul ou qualquer outro município, Paraúna não tem, mas se tivesse, que os servidores de cada um tivessem um tratamento igualitário, por assim dizer, pelo menos a nível de regra de regra de concessão de benefícios ou de regra de contribuição. Mas essa reforma especificamente, parece-me que o governo federal não conseguiu o suporte político, não tinha um patrimônio político suficiente e necessário para fazer valer as regras para todos, ou não quis. Em outras palavras, debater mais profundamente o assunto, buscar ver quais era a realidade financeira dos municípios, rever até uma pontinha do Pacto Federativo, dar condições de se pagar e que os outros que têm regime próprio pudessem se pagar. Seria mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso. De modo que fazesse, ao exemplo das reformas anteriores, fazesse com que a gente tivesse uma unicidade no que tange à legislação previdenciária. Sim. Hoje, o que essa reforma promoveu é que, em tese, cada estado e município poderia promover suas alterações como bem lhe aproviesse. Mas o fato é que eles plantaram essa ideia, porém, por trás, a própria Secretaria de Previdência, né? Ela fica impondo via atos infralegais o cumprimento de diversos requisitos postos na emenda. Então é como se ele dissesse: olha, vocês podem fazer o que quiserem, isso de público, mas por trás dizer, desde que seja de acordo com minhas regras. Faça, mas as regras são minhas. Exatamente. Então, assim, seria possível que Mossoró ela adotasse como parâmetros de reforma, parâmetros distintos do federal? Em tese, sim. Porém, não é nada aconselhável, uma vez que eles é que detêm esse poder de emitir CRP e de bloquear esses recursos. Então, o caminho que foi traçado para a gente a nível municipal, pelos os líderes do município, que está em discussão ainda, é o caminho mais seguro, porque na pior das situações é a gente alterar a legislação previdenciária e mesmo assim o governo, por meio de análise de impacto, né, acha não creditar esse ajuste como suficiente e necessário para aplacar um déficit financeiro e atuarial que o Previ tem hoje, já oriundo de 10 anos aí de repasses irregulares e parcelamentos, enfim, em débitos em aberto. Ok. Qual?